Oi, oi, preciosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito da prática do jejum. Por que o jejum é tão importante na nossa vida e por onde nós devemos começar? Talvez você até tenha vontade ou já ouviu falar e isso despertou em você uma curiosidade. E hoje eu quero falar a respeito com você, tirando algumas dúvidas e falando de verdade como você pode começar a inserir essa prática na sua vida, a jejuar. Eu quero começar te falando por que o jejum é tão importante. Porque pra gente fazer alguma coisa, nós precisamos fazer com entendimento, sabe? Então eu quero começar te dizendo que o jejum ele é importante na nossa vida por vários motivos. Mas o principal deles é que ele nos torna mais sensíveis à voz de Deus. E por que isso acontece? Porque nós estamos fazendo o que Jesus fala, negando a nós mesmos. Nós estamos sacrificando, por um período de tempo, a nossa carne. Porque nós vamos deixar de comer e de se alimentar mesmo, sabe? Então eu já quero começar dizendo pra você que existem dois tipos de jejum. O jejum parcial e o jejum total. O jejum parcial é um jejum onde você continua bebendo água. O jejum total é total, como o nome já diz. Então é sem alimentos, sem líquidos, sem ingerir nada. Nem água e nem comida. O que acontece? Uma dúvida muito comum das pessoas. Ah, mas se eu tirar o doce, se eu tirar o açúcar, se eu tirar o chocolate, vai ser jejum? Você pode chamar como você quiser. De verdade. Você pode dar um nome de jejum, mas eu gosto de intitular como um propósito. Porque o propósito com Deus é justamente isso. Você vai tirar algo por um propósito. Então você pode tirar o arroz, você pode tirar o seu café que você tanto ama, se você for coffee love. Você pode tirar o celular, as redes sociais, tantas coisas. Então é se abster de algo. Esse é o propósito com Deus. Você vai estar tirando algo em prol de uma causa, em prol de um propósito. Mas o jejum espiritual é de alimentos. É um tempo. Pensa comigo, quando você vai fazer um exame de sangue e você precisa ficar um período ali de jejum, você não fica um período sem comer arroz. Você não fica, vamos aqui dizer que é 8 horas de jejum para você fazer um exame de sangue. Você não vai ficar ali 8 horas sem comer arroz para fazer o seu check-up. Você vai ficar 8 horas sem ingerir alimentos e sem ingerir muitas vezes até mesmo água para fazer esse propósito de exame. Vamos dizer assim. Você tem um propósito. Você tem um objetivo, uma causa, que é o quê? Fazer o exame de sangue. E para isso você vai precisar ficar sem comer. É um jejum. Então, se aqui na Terra, no mundo natural, nós jejuamos sem comida, sem água para fazer um simples exame de sangue, imagina no mundo espiritual. Então não confunda as coisas. Jejum é sem ingestão de alimentos. Agora, propósito, aí é suas regras, você pode fazer o que você quiser. Lembra-se que eu disse pra você que existe o jejum total e o jejum parcial. O jejum total é como o jejum de Esther, você não se alimenta e você não bebe água, você não ingere líquidos. O jejum parcial, você ingere líquidos, então você pode ficar sem comer por um período de tempo, mas continuar bebendo água. Você pode ficar sem comer por um período de tempo, mas você pode colocar um chá, você pode colocar ali uma aguinha com sal, uma água com açúcar, se você achar necessário. Mas isso você vai conversar com Deus. Ali no momento onde você for escrever, onde você for orar a respeito do seu jejum, você vai estipular isso pra Deus. Senhor, vou fazer um jejum assim, 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 mas eu vou deixar um chá, eu vou deixar uma água, eu vou deixar uma vitamina, eu vou deixar líquidos pra eu me alimentar. Então vou tomar meu café, só não vou comer. Então eu gosto muito de uma frase que fala: seu jejum, suas regras. Acredito até que é do pastor Luciano Subirá essa frase. Mas o que eu quero que você entenda é que, Stephanie, vou fazer um jejum. Você vai ficar sem comer. Vou fazer um propósito. Você vai tirar algo. Então entenda, eu tenho como fazer um propósito, tirando um alimento, tirando uma rede social, tirando um objeto, tirando algo que é um ídolo no meu coração, em prol de uma causa? Pode. Mas o jejum, denominando jejum, é sem alimentos. É você parar de comer. Entendeu? Agora, para deixar essa nossa conversa um pouco mais leve, você pode chamar o seu propósito de jejum. Se você falar: Stephanie, vou ficar sem comer açúcar, amo doce, vou tirar açúcar por um mês. Você pode falar: tô de jejum de açúcar, tô fazendo um propósito sem açúcar. Vai de você, a forma como você quiser falar. Eu estou te explicando aqui para trazer mais clareza à sua mente. Mas vamos conversar de uma forma leve, não tô aqui, uau, se você fizer um jejum sem café, não é jejum. Não estou te falando isso. Até porque eu quero te falar como você pode começar a prática do jejum. Vamos ao que interessa. Para começar a prática do jejum, você pode começar com pequenos começos. Eu gosto muito, é uma dica que eu dou para as minhas amigas. Quando você for começar a jejuar, tenha com você um caderno. Por quê? O Espírito Santo pode falar coisas com você e você anotar. Mas não somente por isso. Porque ali você pode escrever o seu propósito, escrever o seu jejum. Então você pode colocar lá, jejum de Esther, por exemplo. 3 dias sem comer, 3 dias sem beber água. Tô dando um exemplo pra você, tá? Porque nós vamos falar sobre os pequenos começos. Mas aí você pode colocar, em prol do quê? E aí você coloca, restituição de casamento, em prol da restituição do meu casamento. Uma resposta do Senhor,
prol de uma resposta do Senhor para tal situação. Ah, eu só quero realmente fazer para estar mais perto do Senhor, então você anota. Espírito Santo, quero ter mais intimidade com o Senhor. Então você vai colocando palavras proféticas ali que você quer. Coloca suas metas, seus objetivos e vai declarando desde já aquilo, sabe? E aí você pode assinar como um termo de compromisso, você pode simplesmente colocar ali para você clarear melhor a sua mente enquanto você escreve naquele papel. Você pode ler isso e apresentar ao Senhor, falar: Deus, aqui, vou começar o meu jejum, te apresento em nome de Jesus tudo que tá escrito, que vai ser o meu jejum, e você lê pro Senhor. Faça como você preferir. Mas eu te aconselho porque vai ser muito legal. Quando vier uma frase, quando vier uma palavra, você anotar nesse caderno e no final do jejum você lê. E aí você vai entender coisas que talvez você não estava entendendo, mas vai entender com maior clareza, entende? Você não tem a prática tipo de jejum? Então eu digo pra você, comece por pequenos começos. Como assim? Você ama café da manhã, tira o café da manhã e só almoça. Depois do almoço, sua rotina continua normal. Ah, Stephanie, não quero tirar o café da manhã, vou tirar o almoço. Então você toma o seu café da manhã, ora: Senhor, a partir desse momento vou estar entrando em jejum, não vou almoçar. E detalhe, nesse período entre o café da manhã e o almoço, você não vai comer nada. Depois do seu horário de almoço, até o café da tarde ou até a sua janta ali, aonde você estipular, você também não vai comer nada. Entenda isso, não é que tipo, eu vou tirar o almoço, não vou almoçar, mas eu vou ficar beliscando. Não, você vai tirar, por exemplo, o almoço. Estou fazendo o meu jejum, vou, Senhor, tomar meu café da manhã. Não vou almoçar, mas 3 horas da tarde eu costumo tomar meu café, vou tomar meu café. E ali você vai e toma o seu café da tarde. Antes disso, você vai orar entregando seu jejum. Entende? É pequenas coisas. Posso começar com um propósito com Deus, tirando o açúcar, porque é algo que eu gosto muito? Pode. Você pode tirar o açúcar por uma semana, por um mês, 15 dias, aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Não deixa de ser um propósito com Deus. Como você vai orar para começar o seu jejum? Acho que isso é uma dúvida, né? Eu só falo: Jesus, estou de jejum e pronto. Não. Você pode, como eu disse, escrever no caderno, se for um propósito maior, se for um jejum mais longo, ou se for simplesmente uma tirada de refeição e você não quiser escrever no caderno, você pode simplesmente orar e falar pro Senhor: Senhor, eu agora vou estar entrando num propósito de jejum. Como eu disse pra você, vou usar o exemplo do almoço. Senhor, eu tomei o meu café da manhã, mas eu não vou almoçar. Então, a partir desse momento de agora, eu vou estar entrando no jejum. Eu não vou almoçar, mas vou ficar sem comer até 5 horas da tarde, por exemplo. Então, Senhor, até as 5 horas da tarde vou estar no meu período de jejum. Não irei me alimentar. Posso beber água? Se você quiser colocar água, você vai falar: Senhor, mas vou estar bebendo água, porque eu vou fazer esse jejum realmente só de alimentos, então vou estar bebendo água para me hidratar. E você pode falar pra Deus: Deus, estou fazendo esse propósito em prol disso e disso e disso. Senhor, estou fazendo isso porque eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Então que o Senhor se revele a mim durante esse período. E você vai orando ali com o Senhor. Então é exatamente assim que você vai fazer. Pode colocar um versículo pra você estar ali declarando aquilo? Pode. Então, nossa, tem um versículo que eu sinto que resume o que eu estou passando. Um salmo, um provérbios. Então você fala: Senhor, que seja feito comigo, assim como está escrito aqui. Senhor, eu me sinto agora exatamente como salmista no salmo tal. Você pode ler o salmo. Entenda, pode pegar canções. Nossa, Stephanie, o louvor tal é um louvor que tem falado muito comigo. Eu quero viver o que está nele, ou eu me sinto desse jeito. Eu acho que é um tema. É um louvor tema pro que eu estou passando. Fica ouvindo, coloca esse louvor, faz como se fosse uma campanha. Entenda, é você quem vai decidir. É você quem vai fazer os seus pormenores ali de como vai ser esse jejum. A oração da entrega. Então, na oração da entrega, Stephanie, fiz até 5 horas da tarde, são 5 horas, o que eu faço? Vou direto comer? Não, você pode dobrar os seus joelhos e orar e falar pro Senhor. Senhor, ou se você estiver no seu trabalho, você vai estar no banheiro, ora em espírito, sem problemas. Você vai orar, simplesmente orar. E você vai dizer: Senhor, deu meu horário, estou finalizando o meu jejum, obrigada porque o Senhor me sustentou. E uma dica: peça a Deus para te sustentar durante o jejum. Você vai ver que faz a diferença, talvez você vai sentir até menos fome. E vai passar porque você está ali sendo sustentado pelo Senhor, você está com seus olhos focados em Jesus. Mas voltando: Senhor, terminei aqui o meu jejum, obrigada por esse tempo, obrigada porque o Senhor me sustentou, obrigada por tudo que o Senhor falou comigo, obrigada porque eu sei que o Senhor já entrou com providência nessa causa, se for essa, né, o objetivo do seu jejum, obrigada porque o Senhor já me respondeu. E você vai ali conversando com o Senhor. Pode orar: Stephanie, vou me alimentar. Pode orar pedindo a Deus para abençoar o seu alimento, para que esse alimento não venha te fazer mal porque você ficou sem comer, e aí vai ser uma bomba no seu estômago. Brincadeira, mas para você entender o que eu estou falando. E aí você pode orar agradecendo ao Senhor por esse tempo. Então entende, é muito mais simples do que parece. Só que a gente complica. Na verdade, a gente assusta, porque a gente não quer ficar sem comer. Você não quer sentir fome, né? Aí você pega e dá uma complicada, porque você fica: meu Deus do céu, é um bicho de 7 cabeças. Mas não é. É muito mais simples do que parece. Comenta aqui embaixo comigo se você não tá achando que é muito mais fácil do que você pensava. O que fazer durante o jejum? Então, Stephanie, beleza. Entendi como eu faço, entendi como eu entrego, como eu começo. Mas e agora?
O que eu vou fazer durante esse jejum? Eu quero que você entenda que jejum sem oração é como se fosse uma dieta, porque lembra que a gente tem um jejum intermitente? Ali em algumas dietas, esses tempos pra trás, estava muito famoso, né? Jejum intermitente. Então, só que lembra que você está fazendo um jejum com um cunho espiritual, para que seja algo no mundo espiritual, para que você fique mais sensível espiritualmente, para que você destrave uma bênção nas regiões celestiais. É algo espiritual. Então, pensa comigo, você vai estar jejuando. Nesse período, é um período de consagração também. O jejum, ele também entra como arma de consagração. Para vencer um pecado que talvez você não está conseguindo vencer, para você sentir um empoderamento, uma coragem maior de tomar um posicionamento que você precisa tomar, mas você se sente meio inseguro de tomar, o jejum pode te fortalecer nessa área. Porque lembra aquela frase que diz, olha, quem você alimentar mais, vai vencer. Se você fica só alimentando a sua carne, se você fica só o tempo todo nas redes sociais, dando o que a sua carne quer, dopamina barata, você fica se alimentando, não tem controle com a sua comida, você só faz o que você dá na telha, sente vontade, você tá alimentando a sua carne. Agora, o jejum, quando você desprende disso e fala, não, vou ter domínio próprio, não vou comer, vou me santificar para o Senhor, vou me consagrar, vou passar um tempo aqui porque eu quero ouvir mais a voz de Deus, você está dizendo não para sua carne e alimentando mais o seu espírito. E lembra como que a gente alimenta o nosso espírito? Através da oração, através de ministrações, pregações, lendo a palavra principalmente, orando. Para quem ora em línguas, tem pessoas que gostam de ficar orando ali em línguas, até mentalmente mesmo, né, no espírito ali, durante o período. Então é aquilo que se enquadra na sua rotina. Porque, gente, eu penso o seguinte, existem pessoas que trabalham o dia inteiro. Então, nossa, Stephanie, mas como que eu tiro um período de jejum se eu tô trabalhando? Eu vou deixar de jejuar? Não, mas você vai adequar isso ao seu jejum. O que significa? Então, poxa, eu posso escutar um louvor no meu trabalho, eu posso escutar uma pregação, eu posso tirar um tempo para leitura bíblica? Joia, faça isso. Ah, eu não posso, eu estou o tempo inteiro aqui, por exemplo, quem trabalha em call center, né? Tá ali o tempo inteiro atendendo pessoas, tudo mais. Então, o que você pode fazer? Orar em espírito. Na sua pausa, quando você for ao banheiro, você pode ir ali no banheiro e orar e pedir Deus, falar, Espírito Santo, venha comigo e tal. Lembre-se que você está fazendo algo com o Senhor, porque o Espírito Santo está dentro de você. Então conversa com ele, o Espírito Santo é uma pessoa. Então entenda isso. Ah, Stephanie, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Nesse momento que eu vou estar jejuando, que eu estou trabalhando, eu estou cuidando de criança, eu estou seguindo com a minha rotina. E talvez não vou conseguir pegar a Bíblia para ler. Mas você sabe um versículo. Então ore e fale, Espírito Santo, ali no tempo que eu estiver de jejum, traga versículos à minha mente que o Senhor quer ministrar comigo. Eu vou ficar meditando na sua palavra. Se o Senhor já falou algo com você, fica ali, meditando naquilo, trazendo aquilo à sua mente, pensando sobre isso. Então entende que nós temos formas de passar o nosso tempo com Jesus, mas nós não estamos aqui num culto, levantando as nossas mãos ou tirando um tempo devocional, porque o que eu quero que você entenda é que a nossa vida, ela é uma vida devocional. O que nós fazemos fora da igreja, fora do tempo que nós estamos lendo a Bíblia, é devocional, é devoção ao Senhor. Lembra que a palavra fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim? O Espírito Santo está dentro de você. Então aonde você vai, você está carregando a presença de Deus. O que você para ouvir, o Espírito Santo que está dentro de você está ouvindo também. Aquilo que você fala, o Espírito Santo está ali ouvindo, porque ele está dentro de você. Então entenda que você pode fazer as suas coisas normais do seu dia a dia, mas convidar o Senhor para estar com você. E eu tenho certeza que se você fizer isso, vai fazer diferença. Então, no período do jejum, você pode fazer isso. Ah, o que não fazer no período de jejum, no período que eu estiver jejuando? Eu te aconselho a você não ficar ali focado, por exemplo, em rede social, perdendo o seu tempo distraído, sabe? Vendo uma série, vendo um filme. Não que você não possa fazer isso. Ah, vou deixar de assistir The Chosen agora. Não é isso. Mas o que eu quero dizer pra você é que em vez de você estar focado em outras coisas que estão gastando o seu tempo, porque pensa comigo, você não vai estar trabalhando. Eu sei que existem pessoas que trabalham usando o celular, mas existe um momento que você não tá trabalhando usando o celular. Você tá lá no Reels do Instagram, você tá lá no TikTok, você tá no Shorts do YouTube. Então tira esse tempo que você fica no celular, que você tá ali se alimentando de outras coisas, e foca no Senhor, eleva os seus pensamentos ao Espírito Santo, aquilo que Ele já fez por você, aquilo que você quer que Ele faça, entende? Outra coisa, diga não à fofoca. Pelo amor do Senhor, gente. Se você estiver, isso é no dia a dia, né? Mas principalmente no jejum. Se você tem dificuldade em julgar pessoas, em criticar, em fofocar, se você no seu trabalho as pessoas te chamam pra fazer isso, não deveria, mas se acontece, evite ao máximo, porque é um pecado. Então o que acontece? Você tá lá jejuando, vou estar aqui pecando? Meio que a conta não fecha, porque você tá tentando se consagrar. Então evite conversas tolas, evite conversas que são bobas, evite discussões tolas. A Bíblia fala a respeito das discussões tolas que só causam divisão. Então às vezes você vai estar achando que você tá ali falando de Jesus e tal, mas no final das contas você tá causando mais uma divisão. Entende? Então assim, o Espírito Santo vai te conduzindo. Ele vai te incomodar, ele vai te trazer um incômodo mesmo, sabe? Um desconforto ali naquilo que você não deve fazer. Mas uma dica, assim, que muda muito é exatamente essa. Cale as outras vozes.
as vozes de quem não vai acrescentar edificação na sua vida, as vozes do celular, os rios bobos, os memes. Não que, nossa, Stephanie, agora eu não posso fazer isso e tal. Não tô entrando nessa pauta aqui, mas o que eu quero dizer é que no momento do jejum, durante o jejum, você precisa focar e levar os seus pensamentos ao Senhor. E não ficar aqui focado nas coisas do mundo. Por isso que eu disse, tem pessoas que elas vão precisar trabalhar, elas não vão ficar o dia inteiro em casa, louvando, escutando uma pregação, lendo a Bíblia, lendo um livro cristão. Elas têm coisas pra fazer. Mas dentro dessas coisas que você precisa fazer, você vai ali convidando o Senhor, você vai fazer junto com o Senhor. Um exemplo. Tô aqui trabalhando no call center, tem uma pessoa que está enchendo meu saco. Vou falar assim. Ali você conversando, escutando a pessoa na sua mente. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá graça, me dá paciência, me ajuda a resolver isso. Me mostra aquilo que eu não tô vendo. Coisas de segundos. Sabe aquela oração de segundos? Mas você já tá convidando o Espírito Santo pra estar com você. Então é muito mais simples do que a gente pensa. Só que a gente complica as coisas. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que fazer algo muito grande. Então lembra que eu disse dos pequenos começos? É exatamente isso. Se você não tem o hábito de jejuar, não vai querer enfrentar um jejum de uma semana sem comer. Não vai querer enfrentar um jejum de Esther, a não ser que o Espírito Santo te conduza a isso. Eu sei que existem casos que a pessoa nunca fez jejum, ou faz um aqui a cada 6 meses, e o Espírito Santo conduz essa pessoa a fazer um jejum mais radical. Mas aí foi o Espírito Santo que te conduziu, foi um direcionamento de Deus, não foi você que pensou, nossa, tô precisando fazer um jejum, vou lá fazer um jejum de 3 dias, entende? Um jejum de 24 horas, sem beber, sem comer. Entenda? Então, assim, existem casos específicos, exceções, onde o Espírito Santo, uma pessoa não tem ali um hábito mesmo de jejuar. Ela não tem ali um acondicionamento, nunca fez jejum, não sabe os ataques que ela vai enfrentar, vou falar disso mais pra frente. Não sabe nada sobre jejum e vai fazer um jejum de 3 dias, tem vezes que o Espírito Santo conduz uma pessoa a isso. Mas entenda que se o Espírito Santo te conduziu, ele vai te sustentar. São casos à parte. São casos onde realmente foi um direcionamento de Deus. Então entenda que é diferente. Mas se você tá começando agora, não vai enfrentar isso de uma vez. O problema da gente é que a gente despreza muito os pequenos começos. Mas aquilo que você faz repetidamente, todos os dias, mesmo que seja por um pouquinho, surte efeito na sua vida. Lembra que o é melhor feito do que perfeito? Então, se você é uma pessoa que, nossa, não faz nenhum tipo de exercício físico, sou super sedentário, e você passa a caminhar ou tentar correr 3 vezes na semana, você já tá fazendo algo. Daqui um mês, daqui 15 dias, você vai perceber algo diferente em você. Talvez você vai estar menos ofegante quando você sobe uma escada. Talvez você vai estar conseguindo caminhar mais rápido, que você não conseguia fazer. Você teve uma evolução, mesmo fazendo algo que você considerava pouco, entende? Na academia, você nunca pegou peso, nunca fez musculação. Você não vai pegar 100 quilos ali no leg press, você vai arrebentar o seu joelho. Então você vai começar aos poucos. Às vezes você não vai nem colocar peso, você vai fazer com o peso da máquina mesmo. Por quê? É o que o seu corpo vai aguentar ali. Se você extrapolar, de 2 uma. Ou você vai causar uma lesão, você não vai conseguir terminar o exercício. Ou não vai ter uma execução perfeita, né, do jeito que tem que fazer. A mesma forma é no jejum. Então entenda que, nossa, eu nunca fiz jejum, vou começar um jejum de 3 dias, a probabilidade de você não aguentar e de você parar no meio do caminho é muito grande. Quem toma medicamento, quem tem algum problema de saúde, às vezes é legal, nesses jejuns mais longos, assim, você até consultar o seu médico. Ah, Stephanie, a gente precisa depender do Espírito Santo. Concordo, mas a gente também precisa vigiar. Tem pessoas que têm problema de coração, você vai fazer um jejum que vai te dar arritmia? Entende? Então a gente precisa ser sábio também nas nossas escolhas, porque a Bíblia fala que para fazer um voto ao Senhor, e o jejum é uma espécie de voto, nós precisamos calcular aquele voto, não fazer o voto e calcular as consequências depois, entende? Então seja sábio. Se você nunca fez, ou se você sabe que tem uma dificuldade muito grande, comece aos pouquinhos, vai te ajudar. Quais os ataques que você pode sofrer, ou o que é ataque, e talvez você não saiba que pode ser um ataque que vai acontecer com você. O que acontece? Lembra que você tá jejuando, a sua carne não quer, ela tá sofrendo, porque ela tá com fome. Tem pessoas que quando fica com fome, fica insuportável. Me desculpa a forma de falar, mas é verdade. Tem pessoas que ficam extremamente chata. Então quando você estiver fazendo um jejum espiritual, sentindo fome, você vai precisar vigiar mais pra essa área. E aí o que pode acontecer? Pode vir uma seta de irritação. Você fica irritado até com o vento, só que não aconteceu nada, seu dia tava lindo, você não sabe por que você tá irritado, mas você está irritado. É um tipo de ataque, para que você perca, né, ali o seu período com o Senhor. Porque pensa, você tá estressado, irritado, você vai ficar meditando no Senhor, meditando na palavra? Muito dificilmente. Então o que acontece? Repreende. Comida. Eu até comentei com as amigas minhas hoje que quando nós estamos jejuando, a probabilidade da gente receber comida de presente é muito grande. É como se fosse um teste, como se fosse uma tentação mesmo. Eu lembro de uma vez que eu comecei a fazer um propósito sem açúcar. E na primeira semana eu recebi, gente, uma bacia assim, ó, de cocada. A coisa mais gostosa. O cheiro, eu abri assim, né, porque obviamente você não vai fazer desfeita. Então eu abri ali tudo, aquele cheiro fez... E
aí o que você faz? Você resiste? É uma tentação, encara desse jeito, então você resiste. Você não vai falar, ai Deus, porque eu tô jejuando, a pessoa me ofereceu, se eu não comer vai ser desfeita. Não. Uma coisa que eu percebo muito que as pessoas têm é medo de falar que tá jejuando. Quando Jesus ele fala a respeito de não conte que você está jejuando, não deixe que as pessoas percebam que você está jejuando, eu acredito que é no sentido de você se envaidecer, porque está jejuando. Você querer mostrar para as outras pessoas que você é mais espiritual, entende? Então assim, por exemplo, ninguém notou que eu tô jejuando, ninguém sabe que eu tô jejuando, mas eu tenho a necessidade de sair falando, olha, eu não vou comer porque eu tô de jejum. Porque você quer receber a aprovação daquela pessoa, ou porque você quer que a pessoa olhe e fale, nossa, olha que espiritual, tá jejuando, olha quanto é difícil jejuar, e ela está fazendo isso. Então você está buscando pela aprovação dos homens. É uma forma de que não fale. É aí que você não deve falar, porque você tá querendo matar a sua carne. Aí você vai entrar com a vaidade, que é uma coisa da carne, é um fruto da carne. Então entenda que é nesse sentido. Agora, por exemplo, você tem uma família, você é casada, você tem filhos, e você faz um propósito de tirar o arroz. As pessoas vão perceber que você não tá comendo arroz, concorda? Ou, por exemplo, nossa, você fica um período ali sem comer. E aí o seu filho, mãe, por que você não vai almoçar? Mãe, o que tá acontecendo? Entende? Então, assim, não é sobre isso que o texto tá falando. Então você pode sim. Se uma pessoa tá muito insistindo pra você comer algo, você tá falando que você não quer e tal, porque tem pessoas que são insistentes. E mesmo assim, essa pessoa está ali te insistindo e você tá quase colocando a comida na sua boca, você pode falar pra ela, olha, eu não vou comer, eu estou fazendo um propósito. Você não precisa falar que jeito nem pra que você tá fazendo, entende? Mas você pode falar assim, olha, eu estou fazendo um propósito, eu estou fazendo uma dieta. Tô brincando, gente, não vai mentir, hein? Você pode falar assim, olha, eu estou fazendo um propósito. E o que acontece? Eu não vou comer por isso, mas muito obrigada. Se for algo que você pode guardar, você fala, eu vou guardar, quando eu terminar esse propósito eu vou comer. Entende? Se é algo que você não pode guardar, uma comida ali que vai, né, perecível e tudo mais, você fala, olha, agradeço, tal, e enfim, você vai saber se sair sem ser mal educado. Mas esse é o ponto, não é que você não pode falar, que é estritamente proibido falar que você está jejuando, não é a esse respeito. É a respeito de você falar para ser notado, para ser reconhecido, buscando reconhecimento ou buscando que as pessoas olhem e falem quão espiritual essa pessoa é porque está jejuando, entende? Então é nesse sentido que você não pode, não deve falar. Mas aí não é nem o problema a fala, gente, é o problema a intenção do coração mesmo. E aí é algo que você vai precisar tratar se você tiver esse problema, entende? E o jejum te ajuda a tratar, viu? Boquinha fechada e vai ali, Senhor, me trata, porque eu sou uma pessoa que eu quero a aprovação das pessoas, eu quero que as pessoas olhem e falem, olha como ele é santo, eu sou orgulhoso, eu sou soberbo, me ajuda. Então, durante o jejum, como eu disse, você vai sofrer alguns ataques na mente, você vai pensar em comida. Aqui, a sua carne tá com fome. Você vai ficar querendo comer. Se você tá em casa, você vai virar a pessoa criativa, porque você vai pensar assim, nossa, eu tenho isso na geladeira, eu podia fazer isso, eu podia fazer um sanduíche assim, assim, assim. Então, você vai pensar em comidas. Mas você precisa o quê? Focar sua mente. Quando você estiver lá pescando, você pega sua mente de novo e foca no Senhor, foca no seu propósito, foca naquilo que você está fazendo, entende? E aí você vai te trazendo novamente para essa realidade. Durante esse período, pode acontecer de pessoas vir te falar coisas que vão te ferir. E aí é um ataque do inimigo. Sabe o termo para te tirar da bênção? É mais ou menos isso. Então o inimigo sabe que você está num propósito com Deus e ele sabe aonde ele pode fazer, o que ele pode movimentar para fazer com que você peque, para que você caia, porque ele conhece de certa maneira as nossas fraquezas. Então ele vai usar essas armas contra você. E aí você precisa usar as armas espirituais contra ele. Então quando alguém vier te falar algo e você sentir que aquilo quis te ofender, você já repreende a ofensa. Você já ora, Senhor, em nome de Jesus eu perdoo essa pessoa. Eu não aceito isso. Então você vai aprendendo a lidar. Então ataques vão vir. Talvez você vai sentir dor de cabeça. E aí pode ser algo natural do seu corpo. Por exemplo, quem tem muita vontade de tomar... quem gosta muito de café e para de tomar, às vezes a falta da cafeína vai te causar uma dor de cabeça. E aí você vai precisar lidar. Mas o que acontece? Tem vezes que a dor de cabeça vai ser espiritual, vai ser um ataque espiritual. Às vezes um cansaço, uma sonolência, entende? Às vezes você vai vir um medo, um pânico do meu Deus do céu, eu tô fazendo isso, eu vou passar mal, vai acontecer aquilo. Nem aconteceu, nem tem sinal que aconteceu. Mas você começa um medo muito grande. Pode ser um ataque espiritual. Então, peça ao Espírito Santo que te direcione a ter discernimento durante o jejum, para que você discirna aquilo que pode ser algo espiritual e você repreende, você ora. Mas na dúvida, sempre ora. Eu gosto muito de falar que você nunca vai perder por orar. Então, na dúvida, ora. Eu tô com dúvida se é isso que essa pessoa me falou, me causou um constrangimento, me causou uma mágoa, eu tô remoendo isso. Vai lá e ora. Sabe? Ora liberando perdão. Stephanie, mas eu não tô chateada, eu não tô magoada. Mas ora liberando perdão. Você percebeu que aquilo te ofendeu. E isso pode virar uma ferida, pode virar uma mágoa, pode virar uma chateação. Então você já ora e corta o mal pela raiz, entende? Então você não vai perder por orar. Na dúvida, ore. Sobre quebrar o jejum. Stephanie, fiz um propósito de tirar arroz.
me esqueci, me convidaram com a galinhada, eu comi a galinhada, nem lembrei do propósito. Lembrei depois que eu comi, o que eu faço? Deixo? Para o propósito na metade? Não. Você vai continuar. Você vai pedir perdão ao Senhor. Você vai orar e falar: Senhor, eu não me lembrei, me deu um branco, eu me esqueci, o Senhor sabe, me perdoa, eu reconheço que eu falhei, eu estou arrependida, mas eu vou voltar, vou continuar, bola pra frente. E ali você continua, termina o seu jejum. Não permita que o inimigo te acuse, porque talvez ele vai vir te acusar, tá vendo? Nem o jejum você sabe fazer direito. Nossa, nem isso é coisa. E aí você vai pensar isso. Nossa, eu sou tão falho que nem jejum eu consigo fazer. Como que eu podia esquecer que eu tô de jejum? E aí você começa a se acusar, começa a ficar frustrado, começa a reclamar, começa a murmurar. Então já repreende isso logo. Sobre você não conseguir. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Que às vezes a gente vai fazer um voto pro Senhor porque a gente tá animado, a gente tá empolgado, a gente quer fazer, a gente quer se sacrificar, a gente quer ser uau. E fazer um jejum, um sacrifício muito grande. Mas aí você no meio do caminho passa mal, no meio do caminho você não consegue fazer. Você vai orar, às vezes entreguei, Stephanie, não consegui, olha, foi difícil demais, eu fui lá, comi, entreguei mesmo. E aí agora eu tô arrependido. O que você vai fazer? Se você tá arrependido, você vai orar pedindo perdão ao Senhor. Você vai se arrepender de não ter conseguido. Talvez você pode falar pro Senhor: Senhor, eu não fui sábio, fiz um voto maior do que eu conseguia, dei um passo maior que a minha perna aguentava, entendeu? E aí você vai conversando com Jesus e vai orando, pedindo perdão ao Senhor. Pra até mesmo que a sua própria acusação e a acusação do inimigo caia por terra e saia da sua vida, saia da sua mente. Mas finalizando, se você tiver ainda mais dúvidas sobre o jejum, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar a respeito, eu vou te responder. Posso te tirar mais algumas dúvidas. Mas no mais, entenda que o jejum, ele vai arrancar coisas de dentro de você que você nem sabia que existiam. No jejum e na oração, o Senhor vai tratar com você. Talvez você vai começar um jejum com uma mentalidade, para uma causa. No final dele, você vai estar com outra mentalidade pensando: meu Deus, eu comecei um jejum para isso e olha só, nem era do jeito que eu pensava. Porque o Senhor vai te moldando. O jejum é uma permissão também para que o Senhor te molde. Então, comece a jejuar. É mais fácil e mais simples do que você imagina. A facilidade que eu digo, no começar, talvez vai ser difícil. Você vai sentir fome, você vai querer abrir mão do jejum e entregar, mas resista. Resista, porque o Senhor vai te recompensar. E lembre, se você está fazendo algo espiritual, ataques podem vir, mas Deus é contigo e Ele vai te ajudar a superar todos eles. Se esse vídeo foi esclarecedor para você, deixa o seu like, isso ajuda muito aqui o canal, ajuda mais conteúdos a aparecerem para você e também que esse vídeo apareça para mais pessoas e ajude mais pessoas a começar essa prática do jejum. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação, porque existem algumas pessoas que estão relatando que o YouTube não está entregando os vídeos, mas talvez o seu sininho de notificação não esteja acionado. Então acione o sininho de notificação, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.